Então eu passei a aula passada explicando passo a passo como a gente chega nessa integral aí. Então vamos avançar. Aqui é só para te dar uma ideia, então eu vou chegar na lei de Gauss logo mais, só para te dar uma ideia, então, que a gente não precisa olhar para dentro da superfície para saber se o que tem lá dentro é uma carga positiva ou negativa. Basta a gente olhar para os vetores que estão na superfície, né, que estão tocando, furando a superfície. Se os vetores que furam a superfície saem dela, lá dentro existe uma quantidade de carga positiva. Se os vetores que tocam a superfície furam ela para dentro, significa que lá dentro tem uma quantidade de carga negativa. Essa era a mentalidade da galera do século XIX, tá? Para botar matemática no eletromagnetismo. Além do mais, se a gente aumenta a carga lá dentro, a quantidade de carga lá dentro, mais vetores aparecerão furando a sua superfície. Né? Se você diminui, menos vetores aparecerão. E aqui uma ideia que não é tão simples. Tá? Se a gente aumenta, se a gente mantém a carga lá dentro constante e aumenta as dimensões da superfície, o fluxo não vai mudar. O fluxo não muda. Né? Porque mesmo a área aumentando em 4 vezes, vamos pensar assim, a quantidade de campo diminui na mesma proporção. De tal maneira que o fluxo se mantém o mesmo. Então, em resumo, é isso aqui. Fluxo elétrico através de uma superfície fechada independe da área ou do formato da superfície. É possível mostrar matematicamente essas coisas. Né? O Gauss fez isso, eu não vou fazer. Tá bom? E outra coisa, outro resultado, o fluxo elétrico é proporcional à carga interna à superfície. Tá? Então, são 2 resultados que resumem a lei de Gauss. Daqui a pouco a gente vai escrever isso aqui matematicamente. Alguma pergunta? Seguiu. Tá, e se existirem cargas fora da superfície? Vamos agora aplicar o fluxo nesse caso. Aqui tem um cubo desenhado. Você está vendo que o cubo ele tem arestas passando pelos eixos x, y e z. E existe um campo elétrico uniforme, é importante, ó, campo elétrico uniforme em todo o espaço, na direção x. O campo elétrico está apontando na direção x e passando por esse cubo. Tenta visualizar isso aí. O campo elétrico não existe carga ali dentro. Tá? O campo elétrico é de cargas que estão fora dessa superfície. A gente imaginou essa superfície no espaço. Tá? Vamos calcular o fluxo através da superfície. E agora eu vou usar aquela integral. E aqui começam os argumentos que você precisa decorar. Tá bom? Então vamos pegar... por essa superfície ser um cubo, a gente vai quebrar ela aqui em 6 lados. Então vamos pegar primeiro o lado 1, que já está aí na figura. Ó. A superfície 1, tá vendo ali? Ela está no plano YZ. YZ, certo? Por definição, o vetor área está apontando naquela direção, na direção menos x, tá vendo lá? Direção menos x. Tem que apontar para fora da superfície, é a definição do vetor área. Então, se eu quiser o fluxo pela superfície 1, eu tenho que fazer essa integral. EdA. Eu não vou usar o símbolo da bolinha na integral, porque aquela superfície, só aquele lado, não é uma superfície fechada. Tá? Então, argumentos de simetria aqui. Ó. Primeiro argumento. Escreva o que significa esse produto escalar. Produto escalar EdA é um módulo de E, o módulo dA vezes o cosseno do ângulo entre eles. No fundo, é isso aqui que a gente tem. O exercício já garantiu para a gente que o campo elétrico ele é constante. Se o campo elétrico é constante, sai da integral. O ângulo entre os dois vetores E e dA é um ângulo bacana, porque o campo está entrando aqui e dA está apontando para fora. Então o ângulo entre eles é 180 graus. Beleza? Isso aqui é 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então aqui a gente vai ter menos 1 vezes E vezes a integral dA.
Só estou usando argumentos de simetria. Integral dA. Quanto é que você acha que dá essa integral? Tem que dar. Ah, não tem. Vocês concordam que tem que dar a área daquela superfície? Porque você está recortando ela em pequenos elementos dA e está fazendo a soma de todos eles. Então, essa integral é a própria área, né? Que é a área 1. A área 1 é 1 quadrado, lado vezes lado. Então, isso aqui é L ao quadrado. Então, no fundo, isso aqui vai dar menos E vezes L ao quadrado. Esse é o fluxo por aquela superfície. Tudo bem? Pelo mesmo argumento, a gente vai calcular o fluxo pela superfície 2. Ó, fluxo pela superfície 2. Então você teria que fazer EdA, E escalar dA, agora na superfície 2. O campo é constante. Tá, vou escrever aqui. Última vez que eu escrevo. Fica E, dA cosseno θ. E qual é o ângulo agora? Bom, o campo ele fura na direção da área. Beleza? Então o ângulo entre eles é zero. Então esse ângulo aqui é zero. Cosseno de zero é 1. O campo é constante, sai fora da integral, fica de novo integral de dA. E a área que é L vezes L. Então o fluxo 2 vai ser igual a E vezes L ao quadrado. É assim que a gente vai proceder com a lei de Gauss. São argumentos de simetria e argumentos geométricos para a gente simplificar tudo. Por isso que a lei de Gauss, por isso que você não pode pegar uma superfície bizarra, porque você não vai conseguir fazer a integral daquilo ali. São superfícies em problemas de alta simetria. Para terminar, se você for estudar o fluxo tanto na superfície 3 quanto na superfície 4, o que você ia perceber? Você vai perceber que o ângulo entre o vetor dA e o campo E é 90 graus aqui em cima e 270 graus aqui embaixo. 270 graus. O cosseno de 90 ou 270 é zero. Isso vai me dar um fluxo igual a zero. Então, essas duas superfícies, a tampa e a parte de baixo, não tem fluxo elétrico. Então, nenhum vetor fura essas superfícies. Certo? Então, portanto, acho que você percebeu que o fluxo total é a soma do fluxo 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai dar zero, cara. Esse é um resultado importante. Zero, às vezes, é um resultado importante. Isso indica... Professor, e o mesmo argumento... Pode falar. O mesmo argumento se aplica à face frontal e à face traseira, né? Que o cosseno vai dar... O produto escalar vai dar zero. Face frontal e face... Ah, sim, desculpa, as laterais aqui, né? Que eu esqueci, desculpa, faltou aqui, ó. Aqui também é zero e lá no fundo também é zero. Boa, boa. Muito bom, muito bom. Tá, então, em resumo, cargas, certo? Cargas que estão fora da superfície produzem fluxo nulo. Ou seja, se o fluxo elétrico é nulo por uma superfície, isso indica que não existe carga elétrica lá dentro. E esse é o grande segredo da lei de Gauss, que a gente vai usar para estudar condutores daqui a pouco. Tá? Então, resumindo essas ideias, a gente já tem um belo arcabouço aqui. Para terminar, o último ponto, vamos fazer a conta agora para saber quanto é que dá a lei de Gauss, quanto é que dá o fluxo se existir carga lá dentro. E eu vou usar uma carga pontual que a gente já sabe calcular o campo. Certo? Então está aqui a minha carga pontual. E eu vou aplicar o fluxo através de uma superfície aí ao redor dessa carga pontual. Certo? Vamos calcular esse fluxo aqui. Só uma questão, voltando ali na carga externa, na superfície, o que essa lei está me dizendo é que se a carga está externa, a projeção do campo na sombra da carga, ou seja, se eu pensar essa superfície como 2D, eu imaginar o campo furando ela, ele vai ser igual dos dois lados, né? Porque o que está entrando vai estar saindo e vai dar zero, certo? Isso. O que entra é exatamente igual ao que sai.
Tá? E isso independe da superfície, esse que é o ponto. Mas para te mostrar de fato que independe das superfícies, a gente teria que ir para a matemática, né? Teria que fazer uma integral um pouco mais elaborada e tal. Eu vou deixar assim, por isso que eu peguei, Isso por isso que eu peguei o dá para cubo. fazer pela matemática pela integral e dá para pensar num resultado um pouco, pelo menos para mim, um pouco intuitivo, que é se você pegar a sombra desse objeto no 2D, ele vai ser igual dos dois lados, né? Independente de qual lado que você olha. Pode ser, podemos pensar assim. Eu vou te mostrar uma figura que é exatamente isso que você falou daqui a pouco. Vou te mostrar. Vamos fazer essa conta aqui. Eu tenho uma carga pontual e eu quero calcular o fluxo de carga através de uma superfície aqui. Eu vou escolher uma superfície, e olha só, aqui está o segredo. Eu vou escolher uma superfície que, primeiro, você não pode escolher uma superfície aqui, fechada aqui, né, cara? Porque a carga está fora dela. A gente já sabe que através dessa superfície o fluxo vai ser zero. Você precisa escolher uma superfície que engloba a carga. Então, a primeira ideia é você faria um cubo aqui ao redor da carga, né? Você colocaria a carga dentro do cubo. Mas isso também não é legal. Por que não é legal? Porque a gente já sabe de antemão qual é o formato do campo elétrico ao redor dessa carga. O campo elétrico ele é radial, apontando para todas as direções, dessa maneira, carga positiva, apontando para fora da carga, e o campo ele depende da distância ao quadrado. Certo? Então o campo ele é o mesmo a uma distância r da carga. Certo? Então, se eu pegar uma superfície esférica de raio r a uma distância r da carga, eu garanto que sobre a superfície todo o campo ele é constante, entende? Essa aqui é a superfície. É uma esfera. Essa é a minha superfície gaussiana. Beleza? Tá, então aqui já desenhei aqui já está desenhado um vetor dA. O campo, então, ele é paralelo ao vetor dA. O ângulo θ aqui é zero. Essa superfície tem raio R. Então vamos fazer esse fluxo. Aqui é bem fácil. Fazer esse fluxo. Então, o produto escalar é o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo vetor, o ângulo θ. θ é igual a zero. Então o cosseno vai dar 1. Legal? Então a gente tem a integral de EdA. De novo, ó. Na maioria das vezes recai aqui. Tá. O campo, a gente sabe como é o campo, né? O campo é essa fórmula. Correto? E essa fórmula, você percebe que o campo ele é, de novo, constante a uma distância r da carga. Então, se ele é constante, tira da integral. Então, isso aqui fica E dA, de novo. Opa, E integral dA. Legal? Então, esse fluxo é igual ao campo vezes essa integral. E quanto é que dá essa integral? A área da minha superfície. A área da minha superfície, o que é a minha superfície? É uma esfera. Certo? Então, a área da esfera, 4π, vezes o raio dela ao quadrado. Tranquilo? Vamos substituir o campo aqui, então. kq sobre r quadrado, vezes 4π r quadrado. E aqui eu cancelo r quadrado com r ao quadrado. E eu tenho aqui no final um fluxo igual, desculpa a letra aí, 4π vezes k vezes q. Maravilha. Vamos lembrar, para terminar a conta, que a constante k ela pode ser escrita como sendo 1 sobre 4π vezes uma outra constante, ε0. Quando a gente substitui aqui, o 4π vai embora. Então a gente tem, para finalizar, que o fluxo elétrico é igual a carga sobre ε0. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu estou provando que o fluxo elétrico é proporcional à carga interna. Se eu aumentar a carga interna, eu aumento o fluxo. E acabou. Não depende mais nada. Independente da superfície. Então, aqui está a lei de Gauss, né? Então, o fluxo elétrico é igual a Q sobre ε0 quando a carga Q é interna à superfície fechada. Quando ela é externa, fluxo zero. Quando ela é interna, Q sobre ε0. Do lado, você perceba
você perceba que aqui a gente usou uma superfície esférica. Mas essa informação da superfície esférica não aparece do lado de cá. Se você tivesse usado outra superfície, a gente teria o mesmo resultado, mostrando que independe da superfície de novo. Então, em resumo, lei de Gauss pode ser resumida assim, ó. O fluxo de campo elétrico através de uma superfície gaussiana é igual à carga interna à superfície dividido pela constante ε0. É esse resultado que vamos usar para calcular campo elétrico. Basta a gente entender a simetria do problema, desenhar uma superfície simétrica, que a gente saiba fazer a integral, e computar a carga interna a essa superfície. A gente automaticamente tem o campo. Você não precisa fazer as integrais da aula passada, por exemplo, em algumas simetrias. Então essa lei vale para qualquer superfície que englobe a carga, qualquer superfície. De novo, uma carga fora da superfície, fluxo é nulo. Né? Então, se você usar a fórmula, você vai colocar a carga interna igual a zero, vai te dar um fluxo zero. E aqui, Luigi, o comentário que você fez, ó, em 2D, certo? A lei de Gauss vale mesmo que a tua superfície for uma coisa maluca e o campo penetre ela, né, entre nela e saia dela várias vezes. A soma de todos os fluxos aqui por essas superfícies vai me resultar zero, tá vendo? Agora, se a carga é interna, a soma desse fluxo aqui acaba sendo positiva. Carga positiva, por exemplo. Alguma pergunta, pessoas? Só tem uma pergunta ali, a permissividade elétrica do vácuo. Se eu não tiver mais no vácuo, eu tiver em outro material, ela vai mudar ou vai ser sempre do vácuo, não importa? Não, ele muda. Depende do material, cara. Aí a gente coloca um fator K ali, multiplicando esse cara. Tá. Por exemplo, capacitores, né, que a gente vai ver logo mais. Você vai fazer um capacitor de placas paralelas. Dependendo do material que você põe ali, você muda a quantidade de carga e a tensão nas placas. Então vamos seguir aqui. Exemplo. Primeiro exemplo é que você precisa prestar atenção de fato e você precisa saber resolver isso aqui. Eu te apresento uma esfera isolante. Eu destaquei ali, ó, isolante, tá vendo? Essa esfera é isolante, tem raio A, e ela está todo o volume dela está repleto de cargas. De alguma maneira você conseguiu carregar ela em todo o volume. Se ela fosse um condutor, a gente já sabe que as cargas estariam todas na superfície dela. Mas ela não é um condutor, ela é um isolante. Ela tem cargas por todo o volume. Como é que essas cargas estão distribuídas? De maneira uniforme. De tal maneira que a densidade volumétrica é uniforme. Densidade volumétrica ρ é a carga sobre o volume. Qualquer pedaço de esfera que você pegue, você está pegando um volume. Se você pegar a carga desse volumezinho e dividir pelo volumezinho, isso te dá ainda a mesma densidade. Tá? A carga, de tal maneira que a carga total dessa esfera é positiva e igual a quê? Calcule o módulo do campo elétrico dentro e fora e na superfície da esfera, ou seja, em todas as regiões do espaço. A gente vai usar a lei de Gauss, porque esse problema tem altíssima simetria e é uma simetria esférica. Então, primeiro passo, vamos calcular numa região de tal maneira que a minha superfície tenha um raio R maior que A. Vamos pegar fora da esfera, tudo bem? Primeiro passo aqui, R maior que A. Então eu vou escrever a lei de Gauss aqui. A integral de EdA é igual à carga interna sobre ε0. Tá aí. Primeiro passo. O que é minha superfície gaussiana? A minha superfície gaussiana é uma esfera. Eu vou desenhar aqui, vai ficar bem feio, né? É uma esfera ao redor dessa esfera aí, certo? Essa minha superfície gaussiana tem um raio Rzinho. Você concorda comigo que se eu imaginar uma superfície esférica ao redor dessa esfera,
a carga interna a essa superfície é a carga da esfera toda? Vocês concordam Então, no comigo? caso, tem que fazer diferenciação entre a esfera que está carregada e a esfera que eu vou usar como elemento de estudo. Perfeito. Perfeito. Isso aqui é minha superfície gaussiana. É minha superfície imaginária, que vai entrar desse lado da equação. A carga interna, ela, é a carga da esfera objeto. Tá ali. Beleza? Então eu vou reescrever isso aqui. Vou reescrever isso aqui. Então a integral de EDA. Eu já vou colocar cosseno θ aqui, certo? Então o produto escalar vai dar isso aqui. Vai ter que ser igual a carga interna, que é Qzão, sobre ε0. Então o lado direito dessa equação já está resolvido. O lado esquerdo também é simples. O campo ao redor, o campo nessa simetria, ele é radial. E depende da distância que a gente está do centro da esfera. Então, de novo, eu uso o argumento de que o campo depende da distância e ele é constante sobre a minha superfície gaussiana. Então eu vou escrever aqui, ó, campo E constante sobre a superfície gaussiana. Então o E sai da integral, certo? Além do E sair da integral, θ é igual a zero. Certo? Porque os meus vetores área apontam na mesma direção do campo. Então o que a gente tem aqui em resumo? A gente tem que E, que saiu da integral, vezes a integral de dA, é igual a Q sobre ε0. Próximo argumento. O próximo argumento é a minha superfície gaussiana é uma esfera. Fechou? Então a área, a integral, 4πr² de novo. Então E vezes 4πr². Cuidado, hein? Esse Rzinho é da minha superfície imaginária. É uma distância Rzinho da carga lá, do centro da carga. Q sobre ε0 e, para terminar, o campo E é igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre r². É o mesmo resultado para uma carga pontual. Esse termo aqui da frente é o nosso K. Tudo bem com isso? Então, fora da esfera, independente da geometria do problema, o volume não importa. O fato de que ela tem volume, ela pode ser considerada como um ponto. Exatamente. Tiago? Nas esferas, o θ só pode ter dois valores. Como assim? Porque ou a carga entra ou a carga sai. Porque isso depende da superfície que você escolheu. Eu escolhi uma superfície esférica. Tá. Certo? Então o θ só pode Mas ser... nas esferas, só dois valores, no Sim, caso. só dois valores. Porque você vai escolher uma superfície esférica para esse tipo de problema. Tá. Vamos para outra agora. Para outra região. Agora vamos para dentro da esfera. Quando R é menor que A. Certo? E aqui o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque eu vou ter que escolher uma superfície dentro da esfera. Certo? De novo, a gente vai argumentar que o campo é radial e depende de alguma maneira de R. Então a minha superfície gaussiana deve ser uma esfera. Então vamos pegar uma superfície aqui assim, ó. Essa aqui é a minha superfície gaussiana. Dentro da esfera, essa superfície tem raio R. Tá aí. Então, o campo na superfície, ele é constante. Campo constante. Apontando para cá. Apontando para fora. Carga positiva. Então, vamos escrever a lei de Gauss aqui. Então, a integral de EdA é igual a carga interna sobre ε0. Vamos fazer primeiro o lado esquerdo. Vamos começar pela integral, pelo lado esquerdo. O que a gente tem então da integral? A gente sabe que o fluxo vai ser igual
O campo é constante, ele vai sair da integral. O ângulo θ é igual a zero. Novamente, θ igual a zero. Então a gente vai ter integral de dA. Essa minha superfície é uma esfera. Então, de novo, eu tenho E vezes 4πr². Sem crise. Acho que a parte da integral você já entendeu. Agora, onde é que está o problema? O problema está na carga interna. Porque dependendo da superfície que eu pegue lá dentro, eu posso pegar mais carga ou menos carga, não é? A carga interna a essa superfície que eu delimitei, ela não é igual a Qzão. Porque tem uma parte da esfera aqui que está fora, ó, tá vendo? E aqui tem carga também. Então aqui eu preciso levar em conta a densidade da esfera. Como é que a gente faz essa conta? Eu vou pegar um outro papel aqui. A gente sabe que a densidade ρ é constante. A gente vai fazer uma relação aqui. Ou seja, se eu pegar a carga total e dividir pelo volume total da esfera, isso é equivalente a pegar uma quantidade de carga ali interna e dividir pelo volume que você delimitou. Entende isso? Tá, então a carga total é Qzão e o volume de uma esfera é 4/3 de πr². Ó, cuidado, pessoas, esse é o volume total. Então aqui vai o raio da esfera, que era A, né? O raio da esfera é A. Deixa eu apagar aqui. Agora, desse lado, né, essa razão deve levar em conta apenas o volume da superfície gaussiana. O volume da superfície gaussiana. Então aqui vai 4/3 de π vezes o raio da superfície gaussiana ao cubo. Presta atenção nessa diferença. Aqui é o volume total. Essa aqui é da superfície gaussiana. Então 4/3 vai embora com 4/3, o π vai embora com π. E a minha carga interna é igual a Qzão sobre A ao cubo vezes R ao cubo. Então vamos voltar para a integral. Então voltando lá a gente tinha E vezes 4πr². Isso aqui é igual. Agora a carga interna, que é Qzão sobre A ao cubo. Aqui tem um R ao cubo e tinha um ε0 da fórmula. Aqui eu posso cancelar R² com R ao cubo. Sobra um R lá em cima. E no fim, o campo interno vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre A ao cubo vezes R. Esse resultado é bacana. Porque dentro da esfera, o campo ele depende do raio. Ele é linearmente, ele é proporcional ao raio. Ou seja, o campo aumenta conforme eu me afasto do centro, dentro da esfera. Isso é óbvio, porque quanto mais eu me afasto, mais carga vai existir. Agora, fora da esfera, o campo decai com R ao quadrado, ele vai diminuindo. E para finalizar, a última região é se a minha superfície gaussiana for exatamente sobre a esfera, ou seja, quando o Rzinho é igual a A. É a última região. Você vai fazer a integral de novo? Só substituir para... Roberto já respondeu. Você pega esse A e substitui na fórmula. Né? E aí você fala assim, pô, mas qual fórmula que eu vou usar? Essa daqui? Ou essa daqui? Porque ambas, né, são fórmulas válidas em todo o espaço. Você pode usar qualquer uma das duas, que a resposta vai ser a mesma. Então vamos usar essa daqui da direita. Então eu vou ter o campo sobre A vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre A ao cubo vezes A. Certo? Eu corto um A em cima com um A embaixo, fica ao quadrado. Então no final o campo exatamente sobre a superfície da esfera é 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre A quadrado. É um belo resultado. Se você substituir A nessa fórmula aqui, ó, você tem a mesma coisa, tá vendo? A mesma coisa. Isso mostra que o campo ele é contínuo. Você está calculando os valores de campo vindo de fora para dentro, chegando até a superfície, e de dentro para fora, e chegando até a superfície também. Está dando o mesmo valor. Isso é um indicativo excelente de que você está no caminho certo.
Alguma pergunta aqui? Então, no caso que a gente fez aqui foi verificar se o valor do campo é igual ao limite, né? Aquela verificação de continuidade. Tipo, Eu, lá em cálculo. eu calculei o campo na superfície da esfera. Por qual Se fórmula? aproximando dos dois lados é igual a. Perfeito, você vai ter Para o mesmo, verificar se ele é contínuo, né? você vai ter o mesmo resultado. Isso mostra que o campo é contínuo na superfície. Você não tem uma quebra estranha, como vai acontecer daqui a pouco nos condutores. Tá bom? Fazendo um Professor, Oi, fala Henrique. essa lógica também não é o mesmo da gravidade? Esse modelo matemático? É Que igualzinho. quanto maior a massa... É idêntico. Oi? É idêntico à gravidade. É idêntico. Ah, legal. O campo gravitacional dentro da Terra, ele aumenta com R. E fora da Terra decai com R ao quadrado. Então, esse aqui é o resumo da ópera. Ó. Então você pega aqui o eixo R, certo? O eixo R, né? Então, dentro da esfera, a gente tem um campo que aumenta linearmente, tá vendo? Esfera isolante, uniformemente carregado. Fora, o campo aqui, ele é contínuo, certo? Você não tem uma quebra, né? Essa função não pula para nenhum outro valor aqui. E depois ele decai com R ao quadrado. Tá? Esse gráfico aparece, cara, em muitos, vamos pensar assim, em muitos concursos. É um clássico do eletromagnetismo, tá? Então é bom você saber isso daí para conhecimento de mundo. É o senso comum científico isso aqui. Beleza? Podemos seguir? Vamos aplicar a lei de Gauss nessa geometria. Se você pegar as contas da aula passada, você vai ver que a lei de Gauss a gente faz de cabeça. Então, primeiro passo, tem um fio infinito com carga positiva. A densidade linear de carga é constante, lambda. Então, lambda é carga por comprimento. Vamos chamar isso aqui de L. Esse lambda é constante, né? E eu quero calcular o campo a uma distância qualquer aqui do fio. Né? Como que é o campo aqui? Por simetria, a gente já sabe, porque a gente já fez aquela integral maluca, que o campo ele é radial. Radial ele aponta para fora do fio, certo? Se esse fio for infinito, ele aponta dessa maneira. Ó. A mesma distância do fio, né? É isso aqui que a gente tem. Como esse fio é 3D, nada mais justo da gente escolher uma superfície gaussiana que seja um cilindro centrado no fio. Você concorda comigo? Porque se eu escolher um cilindro centrado no fio, o campo elétrico e o vetor dA vão ter um ângulo zero em toda a superfície do cilindro, superfície lateral do cilindro, e eu conheço a área da superfície lateral do cilindro. Como isso aqui tem que ser uma superfície fechada, você precisa tampar o cilindro. O cilindro tem uma tampa em cima e uma tampa embaixo. Eu já estou falando todos os argumentos de simetria aqui. Só que, como o campo vai ser paralelo tanto na superfície de cima quanto na superfície de baixo, não vai ter fluxo. Então só me interessa o fluxo da superfície lateral do cilindro. O campo é constante na superfície desse cilindro. Então esse cara sai da integral. O ângulo é zero. Cosseno é igual a 1. Eu já não vou escrever. Fica só a integral de dA. Agora do outro lado. A carga interna. A gente precisa usar a densidade linear. Né? Porque eu não peguei o fio todo ainda. Né? Eu não peguei o fio todo. Eu peguei só um comprimento L do fio. Que é a espessura, que é o tamanho do meu cilindro. Então a carga interna é só a carga que está aqui dentro do fio, né? É só essa parte aqui do fio. Então a gente vai dizer que lambda é a carga interna dividido pelo comprimento L. Faz sentido isso para ti? Já que lambda é constante? Então a carga interna nada mais é do que a densidade vezes o comprimento. Então voltando aqui na equação, eu tenho lambda vezes L sobre ε0. Né? Qual que é a área da superfície lateral do meu cilindro aí, cara? Se eu fizer um corte no cilindro aqui e desenrolar ele, eu vou ter um retângulo grande aqui, né? Eu vou ter esse retângulo gigante aqui. A altura do retângulo é L e o comprimento do retângulo é o comprimento desse círculo, correto?
2π vezes o raio da superfície gaussiana. Então a minha área do retângulo é base vezes altura. Então 2πr vezes L. Isso aqui é igual a lambda vezes L sobre ε0. Eu tenho um L dos dois lados, eu corto. Quando eu corto o L dos dois lados, eu estou dizendo que não interessa o comprimento do cilindro que você escolhe. O cilindro ele pode ser infinito ou não. Então o campo E vai ser igual a... deixa eu ver se a gente consegue fazer... Fica 1 sobre 2π ε0 vezes lambda sobre R. Vezes lambda sobre R. Se a gente voltar lá no fio, depois de a gente ter feito toda a integral e tendido L para o infinito mentalmente, a gente chegou nessa conclusão, né? Ó, que o campo era K 2 lambda sobre A, onde A é meu R. Foi essa a conclusão que a gente chegou. É análogo a isso aqui, né? Porque se eu multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, né, eu tenho o 4π ε0 aqui, e 4π ε0 é K. E aparece um 2 em cima. Acho que está evidente a facilidade que é usar a lei de Gauss. Repetindo, você precisa esclarecer todos os argumentos de simetria. Por que o campo saiu da integral? Por que essa integral de dA fica fácil de ser resolvida? Se não ficou fácil é porque você não escolheu corretamente a superfície. A carga interna. Qual é a carga interna da superfície que eu escolhi? Né? Por que a gente não consegue usar isso aqui num disco? O disco que a gente calculou lá passada foi difícil de fazer também. Foi uma integral maluca. A gente não consegue porque a gente não consegue escolher uma superfície gaussiana simples. Sem falar que o campo elétrico gerado pelo disco é um campo muito maluco. Vai dar na mesma, integral ou lei de Gauss, entendeu? Vamos fazer mais um. Esse aqui é o último, antes da gente ir para condutores aqui. Agora eu tenho um plano infinito. Como é que a gente calculou o plano infinito na aula passada? A gente calculou o disco e tendeu o raio do disco para o infinito. Fizemos as aproximações na fórmula e tinha dado isso aqui na aula passada. Né? O campo sigma sobre 2ε0. É o campo uniforme. Tanto para um lado quanto para o outro. Esse campo, cara, é o campo mais legal que tem. Né? Ele é uniforme, tanto para cá quanto para cá. Como é que a gente pode usar a lei de Gauss para chegar nessa conclusão? A ideia é você escolher um cilindro. Como assim? Você imagina um cilindro que começa aqui, fura a superfície, esse cilindro é perpendicular à superfície, ele fura a superfície e continua lá do outro lado até onde você quiser. Sei lá, até aqui. Tá vendo aí? Sei lá, suponha que esse cilindro aí tem um raio, vou colocar R maiúsculo aqui para não ter pau. Certo? Então, esse cilindro está projetando então a área recortada aqui, R maiúsculo, e o comprimento dele também não vai interessar. Vamos colocar L, tanto para cima quanto para baixo, L aqui, então 2L aqui para o cara, sem crise. Aplicando a lei de Gauss, integral de E dA cosseno θ é igual a carga interna sobre ε0. Argumentos de simetria. A gente já sabe como é o estilo do campo. Então só vai existir fluxo na tampa de cima e na tampa de baixo. Na superfície lateral do cilindro não existe fluxo. Θ igual a 90 graus. Então o campo ele é constante em qualquer lugar do espaço, sai da integral. Eu vou ter só a integral de dA. Agora do lado direito, carga interna. Como é que a gente pode olhar para a carga interna de novo? Ó, tá vendo que a superfície que você escolheu, ela delimita apenas a carga desta região aqui, ó. Não é? Então, de novo, a densidade superficial, agora é sigma, né? Sigma é carga sobre área. Densidade superficial. É a carga interna dividido pela área interna. O que é a área interna? É a área daquele disco ali, né? Então é π r².
Então, de novo aqui, então o campo E vezes essa integral, a integral vai me dar, porque eu tenho duas tampas, tem o fluxo da tampa de cima e o fluxo da tampa de baixo. Então, por exemplo, a primeira tampa tem uma área de πr². A segunda tampa também. São duas tampas. Então, isso aqui é πr² sigma. Então, aqui vai dar 2e πr². Aqui πr² sigma. Corta πr², πr², e no fim eu tenho o que eu queria. Sigma sobre 2 ε0. Tá, eu pulei, faltou alguma coisa aí, né? Mas acho que você entendeu a ideia. Ô galera, a gente... Professor, Oi. aí no final não importou aquele raio, né? Como não Não. importou o raio, eu poderia ter escolhido um prisma de base, qualquer outra base, em vez de um cilindro? Sim. Sim, porque a área ela vai se repetir, né? A área, como a projeção, tá vendo? Né? A área se repete aqui e se repete aqui, né? Você vai usar a área dos dois lados. Sim. Então não interessa a área que você escolhe no fundo aqui, nessa Podia ter geometria. pegado um prisma de base retangular, triangular, o que fosse. Desde que ele cortasse ali no meio e fosse simétrico, ia dar certo. Sim. Por que precisa atravessar essa superfície? Porque a gente tem campo do outro lado também. Vamos analisar condutores. E eu já vou te falar o que você deve copiar aqui. Quando não há movimento líquido de cargas de um condutor carregado, ele está em equilíbrio eletrostático. O condutor carregado, certo? As cargas do condutor estão na superfície dele. Tá? E superfície, quando eu falo superfície, é superfície externa. Não vai ter cargas nessa superfície interna aqui. Exceto que a gente faça alguma modificação que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, essas são as 4 características que você precisa anotar de um condutor. Então, característica número 1. Eu vou te falar as características e o resto da aula eu vou te provar elas. Essa que é a minha ideia aqui. Tá? O campo elétrico é zero no interior. Essa é uma característica fundamental. Seja o camarada sólido ou seja o camarada oco. Pode ser só uma casca esférica. Segunda característica. O excesso de cargas se distribui na superfície do condutor, que a gente já está careca de saber, desde o primeiro dia de aula. Terceira característica, essa aqui é importante. O campo elétrico próximo à superfície é perpendicular à superfície. E possui esse módulo que vocês vão me provar. Sigma sobre ε0, onde sigma é a densidade superficial de cargas. Isso aqui vai ficar de tarefa você me provar. Repetindo, o campo elétrico próximo à superfície é perpendicular à superfície, em todos os pontos da superfície, independente do formato. E por último, nas regiões de pontas, a densidade de carga e o campo elétrico são maiores do que nas regiões planas. Então vou seguir um por um. Então o primeiro é simples. O campo elétrico é zero no interior. Isso aqui é uma questão de lógica. Você já assumiu que as cargas estão em repouso? Não é? Se as cargas estão em repouso, significa que não tem campo elétrico lá dentro, né? É uma conclusão direta, né? Por que isso acontece? Vamos pegar um condutor neutro, por exemplo. Se você pega um condutor neutro e passa um campo externo a esse condutor neutro, esse campo externo induz uma separação de cargas, né? Então ele vai atrair as cargas negativas para o canto esquerdo, deixando o canto direito positivo. Essa separação de cargas induz um campo interno. Só que como a intensidade do campo externo influencia na separação de cargas, o campo interno vai ter o mesmo módulo do campo externo, o que vai me resultar num campo igual a zero lá dentro. Isso funciona para qualquer distribuição de cargas. Qualquer distribuição de cargas. Você pode ter uma carga muito forte lá fora, induzindo separação de cargas e tal. O interior do condutor, ele permanece isolado. Isolado. O campo interno, ele é nulo. E isso é muito fácil de perceber se você pegar um papel alumínio e embrulhar o teu celular. Você vai perder a comunicação com o meio externo. Porque você embrulhou ele dentro de um condutor, as ondas eletromagnéticas não vão penetrar ali, cara. Ele vai perder o sinal. O sinal de Wi-Fi, sinal da antena da TIM, Bluetooth, perde tudo. Então tá, seguindo.
Ponto 2. O excesso de cargas se distribui na superfície de um condutor. Então, olha só, se o campo interno é igual a zero, a gente vai usar a lei de Gauss. Qualquer superfície interna que você delimite lá dentro vai te dar um fluxo zero, porque afinal de contas o campo é zero. Então, carga interna zero, pela lei de Gauss. Tudo bem? Você zerou um lado, você tem que zerar o outro lado também. Então tá aqui, ó. Você pega um condutor qualquer, ele estando carregado, as cargas estão na superfície. Eu sei que o campo interno é zero, então qualquer superfície que eu escolha ali dentro vai me dar um campo zero, indicando carga líquida zero. E cuidado, ó, é carga líquida. É carga líquida. Os átomos ainda estão lá, os elétrons e os prótons estão lá, mas não há excesso de nenhum dos dois. Essas cargas elas não estão na superfície interna do bicho, estão na superfície externa do bicho. Tá? 3. O campo elétrico próximo à superfície é perpendicular a ela. Isso aqui também decorre do fato das cargas estarem em repouso. Se a gente assume que elas estão em repouso, não pode ter uma componente de campo tangente, porque senão elas iam acelerar para o lado. Correto? Então olha aqui, ó. Se a gente tivesse um campo torto, que não fosse perpendicular à superfície, a gente teria uma componente tangencial. E isso arrastaria as cargas. Então, fim. Esse é o argumento. O campo ele tem que ser perpendicular à superfície em todos os pontos. Como na última figura. Em todos os pontos. Isso garante que as cargas estão em repouso. Quarto ponto. Vamos ver. Não, ainda o terceiro. Desculpa, esse terceiro você vai me provar. Tá, o campo ele é perpendicular à superfície e tem esse valor aqui. Sigma y0. Tá? Usa a lei de Gauss, isso aqui está no livro, para demonstrar isso, para você colocar em prática o raciocínio dos argumentos geométricos e simétricos, beleza? Você vai fazer uma superfície ali que é um cilindro e bola para frente. Você vai provar isso aqui. Nas regiões de pontas, a densidade de carga e o campo elétrico são maiores. O argumento mais fraco, esse argumento é um pouco fraco, mas depois eu consigo te mostrar de uma maneira melhor nas próximas aulas, né? Fique por enquanto na sua cabeça que a ideia de que nas pontas as cargas se acumulam. Isso me dá um campo elétrico maior. Exemplos para terminar a aula. Chamada gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática, né? Qualquer excesso de cargas que seja introduzido num condutor, esse excesso de cargas flui pela superfície externa do condutor. Então, numa tempestade de raios, o seu carro é o melhor abrigo, né? Não só pela casca metálica, mas também pelo pneu. Aqui tem um exemplo legal de um raio atingindo um avião e as pessoas dificilmente percebem alguma diferença, exceto pelo brilho. Então você vai projetar um equipamento eletrônico, você tem que projetar os escapes, para que não sobre cargas em algum o componente eletrônico não pode estar conectado na casca, por exemplo. Você tem que isolar bem o teu sistema. Por isso que serve o fio terra, por exemplo. O fio terra ele serve para remover qualquer tipo de carga da casca, da carcaça. Perfeito. Se por acaso o teu condutor ele fica carregado, quando você liga ele na tomada, você precisa descarregar ele, né? Você precisa ligar a terra. Muito bem. Então tá aqui um exemplo para você fazer em casa, da gaiola de Faraday bobina de Tesla. Mesmo que você encoste na superfície interna do condutor, você não leva choque. Mas nesse caso, se você passar o dedo pela grade, eu não sei, eu não aconselho. Tá bom? Mas olha só, ele está isolado dentro do condutor. A tua casca esférica não precisa ser exatamente contínua. Você pode fazer uma gaiola de arame, né? toda vazada. É assim que funciona a blindagem eletrostática para vocês aí da edificações, né? da civil, a blindagem eletrostática das construções. Então, caiu um raio na construção, você precisa fazer um condutor externo a ela, para que as cargas fluam por ela, jogando isso para a terra. O poder das pontas, que é o fato das cargas se acumularem nas pontas, né, gerando um campo elétrico mais intenso nas pontas. É por isso que é por isso que a chance de um raio atingir o para-raio pontudo é maior,
porque as cargas se acumulam nas pontas. Então você tem um campo elétrico maior, o raio pode ser guiado para o para-raio, né? Então, na verdade, qualquer coisa numa tempestade de raio que se assemelha a uma ponta tem maior possibilidade de ser atingido pelo raio. Então você, no meio do pasto, durante uma tempestade, é uma ponta. Se você ficar de pé, o ideal é que você se deite durante uma tempestade de raios. Não se abrigue embaixo de uma árvore numa tempestade de raios. A chance do raio cair na árvore é maior, porque ela é uma ponta no meio do pasto. Tudo bem aí com as ideias? Vamos usar a lei de Gauss para fazer uma última avaliação aqui de condutores. Eu vou começar por esse aqui. Tá, eu vou fazer esse aqui, depois vocês estão liberados. Suponha que você tem um condutor aqui, ele está em cinza, tá vendo? Você tem um condutor em cinza, ele é grosso, certo? Ele é grosso aqui, e ele tem uma carga, ele está carregado, menos 2Q. É a carga dele, negativa, carga total. Só que dentro dele, ele é oco, você coloca uma esfera carregada, essa esfera é um isolante, e ela está carregada com carga mais Q. Como que fica a carga, a distribuição de cargas nesse isolante, nesse condutor agora? Como é que a gente pode usar a lei de Gauss para nos dar uma ideia? Então, de novo, a lei de Gauss, vou escrever aqui, ó, fluxo. Como é que você imagina que as cargas fiquem, por exemplo, aqui nessa superfície interna? Porque agora você tem uma distribuição que não é tão uniforme assim, porque você tem alguém positivo aqui dentro. Então a gente vai ter cargas aqui e vai ter cargas aqui na superfície externa. Depois você vai calcular o campo. Eu não vou calcular o campo agora, depois você vai calcular. Eu só vou te falar das cargas. Ó. Vamos estudar todas as regiões do espaço. Primeiro começando pela esfera lá de dentro. A esfera é um isolante. Se eu traçar uma superfície gaussiana aqui dentro, menor que A gente vai recair naquele problema que a gente já resolveu. Se você traçar agora uma superfície gaussiana nesse espaço vazio aqui, entre o condutor e a esfera, qual é a carga interna que você está pegando? Então a região agora é R, A é menor que R, que é menor que B. Essa é a região que eu estou estudando aqui. Qual é a carga interna a essa superfície gaussiana aqui? Ó? A carga interna é puramente o que está a esfera de dentro, né? Todo... E a esfera de fora não importa, porque o fluxo vai ser... Como está fora, o fluxo vai ser zero. É exatamente isso. O que entra na lei de Gauss é só a carga interna à superfície gaussiana. A carga interna à superfície gaussiana é mais Q. Certo? Então, por exemplo, o campo aqui, ele é KQ sobre R quadrado. Tá, e esse menos 2Q que está fora? Não interessa. Não interessa. O fluxo dele é nulo sobre essa superfície aqui. Vamos para uma outra região. A outra região, olha só, é dentro do condutor. Esse condutor ele tem uma espessura aqui. Então, que região que é essa? É a região B é menor que o raio, que é menor que C. Essa região agora. Então, primeira análise que eu faço. Existe campo elétrico nessa superfície? O campo do interior do condutor é zero. Campo igual a zero. Ou seja, pela lei de Gauss, se o campo é zero, o fluxo é zero. Então, queridos, a carga interna a essa superfície também tem que ser zero. O que isso indica? Você percebe que essa superfície está pegando a carga mais Q. Mas para ser zero, eu tenho que ter mais um pouco aí, né? Além de mais Q, eu tenho que ter menos Q também, para que dê zero, certo? E onde que está essa carga negativa? Ela está distribuída aqui, ó, na superfície interna do condutor. Então eu acabei de descobrir qual é a carga que se estabelece na superfície interna do condutor. Essa carga é igual a menos Q. Essa carga ela foi atraída por causa da esfera isolante que está lá dentro. Carga mais Q atraiu uma carga menos Q que está distribuída na superfície interna do condutor. Por consequência, a carga total do condutor é menos 2Q. Se menos Q já está na superfície interna, então na superfície externa eu preciso ter também menos Q. Distribuído de maneira uniforme nesse cara esférico aqui. Ficou claro os argumentos? Na prova você vai ter que escrever como isso é aquilo, como isso aquilo, como a carga interna é zero,
eu preciso ter na superfície interna, lá. Você precisa escrever tudo isso. Fala, Thiago. E se a carga interna for maior? Tudo bem, é o que você vai me responder aqui, ó. Quem vai fazer é você, cara. Só para terminar aqui, só um minuto. Se eu traçar, então, uma superfície esférica externa, né, eu estou olhando para uma esfera, certo? Cuja carga total, né, se você for para R maior que C, a minha carga interna é a soma das cargas. Eu tenho mais Q e eu tenho menos 2Q. Ou seja, pelo lado de fora eu devo ver menos Q. Tudo bem? Que já era o que a gente tinha concluído. Então, o campo você vai calcular daqui a pouco. Aí você calcula o campo. Como tudo esférico, a gente já fez a conta, é só na carga interna você só substitui esses valores que a gente encontrou ali. Eu quero que você pense pausadamente nesse último exemplo, que eu vou deixar você resolver em alguns minutos, que é o último exemplo da aula. Eu só quero que você analise as cargas, distribuição de carga na superfície. Professor, só uma coisa, voltando àquele exemplo ali anterior, se eu permitisse que aqueles dois objetos se movessem, né? Que a bolinha ali no meio, no centro com carga positiva, pudesse se mover dentro da esfera. Ela ia ter um equilíbrio estável ou instável? Estável. Vamos pegar esse exemplo que tem na tela para vocês. Eu tiro essa carga vermelha. O campo ali dentro é zero, correto? Quando eu coloco a carga vermelha, é ela quem produz o campo lá dentro. Não é o condutor esférico ao redor dela. Tá? Ela não se move. Ela não se move. Você vai dar um tapa nela, ela vai se mover com velocidade constante até bater na parede. Aí se ela bate na parede e for condutora, aí distribui tudo e tal. Aí é outra história. Acho que sim, acho que eu consigo compreender. É uma bela pergunta para a prova, Yuri. Ô Luigi, obrigado. Primeiro, nessa superfície interna aqui, ó. Legal? Do primeiro condutor aqui. Se eu meter uma superfície gaussiana dentro dele, a carga interna tem que ser zero, porque o campo é zero por essa superfície. Então, sei lá, vamos colocar 1. Né, 1. Então, a carga interna tem que ser zero. Para ser zero, eu tenho menos 3 já lá dentro. Eu preciso ter, então, mais 3 nessa superfície para anular, certo? Então, nessa superfície aqui eu tenho mais 3. Legal. Só que a casca toda tinha uma carga de menos 5. Então, essa casca de fora fica com uma carga de menos 8Q. Então, menos 8 mais 3 volta a ter menos 5. Agora, o campo nessa região, agora aqui, ó. Aqui de novo, né, a superfície gaussiana aqui dentro, o campo aqui é zero, vou chamar de região 2, região 2. Carga interna tem que ser zero. O que existe lá dentro? A gente tem menos 3 da esfera e menos 5 do primeiro condutor. Então eu tenho menos 8 Coulomb aqui, que é o que eu estou vendo. Né? Quando eu olho para a superfície eu vejo isso, menos 8. Então nessa camada eu preciso ter uma carga de mais 8 para anular o menos 8 ali. Então, ó, menos 3, menos 8, mais 8. Agora, a casca de fora tem uma carga total de mais 9, só que mais 8 já estão na superfície interna, sobra mais 1. Então, se você traçar uma superfície gaussiana aqui fora, o campo que você vai calcular é equivalente a uma carga de 1Q. Olhando para todo esse conjunto de fora, o campo é igual a KQ sobre R quadrado, cara. Agora, se você tiver nesse primeiro vazio, tá vendo aqui, ó, esse vazio aqui que eu estou delimitando, aqui tem um campo. Esse campo ele está apontando para cá, ó. Esse campo ele tem essa cara, ó. Essas são as linhas de campo, né, do mais para o menos. Qual é a carga interna a essa superfície? A carga interna é menos 5 menos 3, que dá menos 8. Então o campo aqui, se você fizer a lei de Gauss, vai dar K menos 8Q sobre R quadrado, onde esse R só vale para essa distância. Tudo bem? Carga interna. E se você estiver aqui nessa região,
A carga interna é apenas menos 3Q, você coloca menos 3Q aqui. Né? E o campo aqui está apontando para cá. Ó. Vocês concordam comigo? O campo aponta para cá. E o campo externo aponta para onde? A superfície externa é positiva, então o campo está fazendo isso. Ó. Então tem várias descontinuidades aqui aparecendo. Inclusive aqui dentro da esfera a gente já calculou, né? O campo que cresce radialmente. Então ele vai crescendo radialmente. Depois ele se torna zero aqui dentro. Então aqui existem descontinuidades dentro dos condutores. O campo cai a zero. Pessoal, então era isso aí. Tiago, ficou claro? Sim, professor, entendi. Então tá. Pessoas, então era isso que eu tinha para falar hoje. Abraço a todos, bons estudos. Vou colocar isso aqui no SIGA em breve. Falou, galera. Até mais.